Bom, pessoal, então agora a gente vai montar um material específico para esse vaso. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu vou alterar esse gloss para diffuse. Vim aqui, diffuse. A cor aqui não vai importar porque eu vou carregar uma imagem no lugar da cor. Quero uma textura. Então eu baixei de um site chamado CG Texture, que é esse site aqui. Tem várias imagens, várias texturas gratuitas. Então é cgtextures.com. E eu vou usar uma dessas texturas aqui para ser o material do meu vaso, para compor o material. Bom, eu posso carregar uma textura de duas formas. Ou eu clico aqui no botão da cor, escolho Image Texture, ele automaticamente vai conectar esse node Image Texture, e aí eu venho aqui no Open e pego a textura. Outra forma seria, deixa eu desconectar, apagar isso daqui, seria vir aqui ó, no Add, no Texture, Image Texture, eu crio ele aqui e clico no Color, arrasto até encontrar com o Color aqui do Diffuse e conectar esses dois nodes. E tem também o atalho Shift A e ele vai abrir o menu Add, que é esse aqui, ó. Clico agora aqui no Open, tanto aqui no Node ou aqui, tanto faz. E eu vou carregar aqui uma imagem de concreto que eu baixei do CG Textures. Bom, Shift Z, Shift Z. Então tá aqui o meu shader totalmente fosco com a imagem aplicada. Às vezes pode ficar um pouco difícil de enxergar essa textura aqui, principalmente se a gente precisar editar como a gente vai fazer. Então, você pode mudar para Material e fica mais claro enxergar a textura aplicada. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa imagem, eu acho que ela está muito grande para o objeto. Então, não tem muita definição nessa área aqui, ó. Então, eu vou aproveitar que a gente está trabalhando textura e vou acrescentar aqui mais dois nodes que vão ajudar a gente a configurar melhor como essa textura aparece aqui no objeto. Então, um deles está aqui dentro, vou aqui no Add, Input, e ele chama Texture Coordinate. E o outro, deixa eu dar um Shift A, está aqui no Vector, Mapping. Então, eu vou conectar o Mapping no Vector do Image Texture. Ele desaparece porque ele perde a referência. Quem vai dar a referência de como essa textura é aplicada aqui é o Texture Coordinate. Como a gente abriu a malha, então eu vou pegar o V e coloco aqui no Vector. Beleza, apareceu de novo. Agora, eu vou usar aqui ó, o valor do Scale para aumentar ou diminuir as repetições dessa textura. Quanto maior o valor do Scale, menor vai ser o tamanho da textura. Então, eu vou colocar aqui 3, por exemplo. E agora, essa textura é menor e eu consigo ter uma definição melhor dessa imagem no meu objeto. Bom, então agora eu vou adicionar um outro shader, porque eu não quero que esse material seja 100% fosco. Eu quero mesclar o diffuse com o glossy. Eu quero ter um pouco de reflexo nesse material. Então, Shift A, Shader, vou pegar aqui o glossy, coloco aqui, e eu preciso de um outro shader que vai ser responsável por juntar os dois. Shift A, Shader, Mix Shader.
Se eu arrastar esse novo node para cima de uma conexão já existente, ele já faz a conexão. Ó. Então, na primeira porta do Mix Shader, tá o Diffuse, eu vou pegar o Glossy e vou conectar na segunda porta. O que ele está fazendo aqui é mesclando os dois shaders meio a meio. Esse FAC é o responsável pela mistura. Se ele é 0, significa que ele está carregando somente o shader da primeira porta. Se ele é 1, ele está carregando somente o shader da segunda porta. Então, eu posso ir trabalhando esses valores até chegar no resultado desejado. Se eu coloco o roughness aqui em 0, ele vai aparecer um reflexo mais polido. Outra forma de controlar como esses dois shaders vão se mesclar é usando um outro node, que é o Shift A, Input, um outro node chamado Layer Way. Ele tem esse Facing. Eu vou pegar o Facing e vou colocar aqui no FAC. E esse Facing, através desse Blend, se eu coloco 0, significa que ele está se utilizando mais do primeiro shader e 1 mais do segundo. Porém, não é a mesma coisa que o FAC do Mix Shader. Vamos colocar aqui ponto 2. Deixa eu aproximar aqui. Diminuir um pouco mais. O que acontece é que, através do Facing, o que está diretamente sendo visto, então, essa área aqui, ó, que está faceando a câmera, ela vai ter um reflexo menos intenso do que essa área que está ficando distante da visão da câmera. Ou seja, ela está fazendo 90 graus com a câmera. Então, eu tenho uma distribuição não uniforme desses dois shaders. Então, agora ele está 0.05 e ele não está totalmente fosco. Ó, se eu giro a minha câmera, essa parte aqui tem menos reflexo, mas essas áreas que estão indo cada vez mais para cá, elas passam a ter mais reflexo. Então, é um tipo de distribuição diferente. O Fresnel vai fazer a mesma coisa, mas baseado no índice de refração. Inclusive, aqui tem um node específico só do Fresnel. Eu não vou usar o roughness totalmente polido, igual está aqui. Vou deixar ele um pouco fosco. Vou colocar 0.1. E eu vou deixar meu material dessa forma. É bom nomear os materiais, né? Então, eu venho aqui, MAT, concreto. Bom, então, esse aqui é o material que eu criei. Estou satisfeito com ele. E no próximo vídeo, eu vou criar um cenário imitando um estúdio, onde a gente vai ter a chance de trabalhar com luzes dentro do Cycle.